Meninas, meninos, olá! Continuando com o nosso clipe Enem, vamos trabalhar agora mais um tema bastante importante para os exames vestibulares e para o Enem em especial. Vamos continuar com o tema globalização, mas agora nós vamos trabalhar a globalização no meio geográfico, organização da produção e pensamento macroeconômico. Vamos tentar num esforço enorme, no nosso próximo slide, resumir alguns aspectos muito importantes ligados a esses temas da produção, da organização econômica ao longo dos últimos séculos. Vamos então nos apoiar em uma linha do tempo, partindo então daqui no número 1, meio técnico com a primeira Revolução Industrial, que nós já trabalhamos lá no nosso primeiro clipe Enem. Então, o momento a partir do qual, e com a primeira Revolução Industrial, começa a haver maior controle que o homem em sociedade tem sobre o meio à sua volta, sobre o espaço, o tempo e sobre os próprios homens. E esse meio técnico possibilita então, a partir do final do século XIX, no início do século XX, uma segunda revolução industrial com uma nova tecnologia, com duas novas tecnologias, do motor de combustão interna e do motor elétrico, que utilizam a energia elétrica, fonte secundária de energia, gasolina, óleo diesel, também fonte secundária de energia. Através do meio técnico e agora com a segunda revolução industrial, é possível também a criação de uma nova estrutura de produção, uma estrutura massiva de produção de mercadorias que são todas iguais, que são homogêneas, que são todas parecidas, né, através da linha de montagem com esteira rolante. Tem trabalhadores que ficam submetidos a um regime de trabalho muito duro e desde uma baixa qualificação que dá margem para a sua superexploração. Trata-se da estrutura fordista de produção, tá certo? Essa estrutura fordista de produção vai acabar exigindo determinadas necessidades da economia que não estavam dadas nesse momento. Quem organiza a economia neste momento é o pensamento liberal, que pensa haver uma economia que é autorregulada, tem características intrínsecas à atividade econômica que permitem a sua melhor regulação. Leis de oferta e demanda que regulam a quantidade da produção, a sua diversidade, os preços, os salários, o desemprego e assim por diante. Entretanto, nós sabemos hoje que a economia não é autorregulada, ao contrário, a economia é altamente desregulada. E com o Fordismo no meio técnico, na segunda Revolução Industrial, o nível de produção e produtividade vão aumentar muito significativamente, tendendo aquilo que nós estudamos lá nas aulas de história, com uma crise de superprodução que leva à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que leva à depressão americana dos anos 1930. E como superar esse quadro econômico depressivo? Ora, com um novo modelo econômico, com um modelo keynesiano de bem-estar social. A economia não é autorregulada como o pensamento liberal preconizava. A economia demanda um ente que tenha capacidade de visão de conjunto, poder político e econômico de regulação da atividade econômica. Este ente é o Estado, é o governo em nível nacional, em nível federal, que possibilita então organizar a atividade produtiva de modo a que se tenha a maior produção possível a cada tempo. E esse novo modelo keynesiano dá margem também para uma nova forma de regulação da relação da regulação Estado-sociedade, da regulação do Estado com o cidadão. Até então, numa lenta maturação ao longo do século XIX, já havia uma característica firme dos chamados direitos fundamentais de primeira e segunda geração, os direitos civis e direitos políticos. Mas agora, com o modelo keynesiano de bem-estar social, uma nova dimensão de direitos fundamentais é trazida à sociedade, os direitos sociais, educação, saúde, emprego, renda, são direitos sociais que passam a ser escritos nas constituições do mundo ocidental como direitos fundamentais, tudo bem? E agora sim, nós temos com o modelo keynesiano, estado de bem-estar social, uma distribuição de renda tal que possibilita que haja gente com renda para consumir o nosso item 2, para consumir essa estrutura fordista de produção massiva de produção. Tudo bem?
Dentro desse contexto de Fordismo, keynesianismo, nós temos mais um salto tecnológico, a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial que coloca o meio geográfico em outro patamar, o meio técnico, científico e informacional. E agora, com esses recursos do meio geográfico, de maior controle sobre o meio geográfico, com esses recursos informacionais, o capitalismo pode se organizar de uma forma diferente da forma fordista anterior. Trata-se do toyotismo neoliberal. Nós temos então espalhamento, desculpa, minha cegueira, espalhamento mundial de etapas produtivas. Notem bem, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a década de 1950 e, portanto, ainda no contexto fordista, a internacionalização da produção. Mas a Volkswagen, que tinha sede na Alemanha, abriu nos anos 1950, aqui em São Bernardo do Campo, uma fábrica em estrutura fordista de produção, para a produção de automóvel, para a produção de Fusca. A partir de agora, com a terceira revolução industrial, com o modelo toyotista, não. Há uma fragmentação de etapas de produção. Então, uma fábrica vai produzir freio, outra fábrica vai produzir motor, outra fábrica vai fazer a montagem final do veículo. E cada uma dessas fábricas vai buscar uma parte do mundo ideal para esta etapa de produção. Isso é possível por causa do novo meio geográfico, meio técnico, científico e informacional, que diminui os custos de transporte e, com os recursos de comunicação, possibilita a coordenação deste processo de produção, fazendo com que, inclusive, haja margem para uma coordenação que faça com que o volume de produção busque se adequar às demandas do mercado consumidor, eliminando estoques de produção. É a estrutura just in time, o que se produz é mais ou menos aquilo que vai ser consumido, eliminando estoques diversos. Tudo bem? Este modelo toyotista de espalhamento mundial da produção vai entrar em choque com a estrutura política keynesiana, tal qual nós tínhamos visto que o Fordismo aqui entrou em conflito com o pensamento econômico liberal, de economia autorregulada. Aqui, o toyotismo, em contexto de meio técnico, científico e informacional, vai entrar em choque com o keynesianismo, porque para haver esses fluxos de mercadorias entre regiões as mais distantes, é necessário que haja liberdade comercial e, portanto, restrições para o Estado regular esses fluxos comerciais. O investidor vai para onde ele tem menores custos de produção, onde as leis trabalhistas são mais rigorosas, portanto, são áreas que inibem estes maiores investimentos. Portanto, este modelo toyotista em meio técnico, científico e informacional vai dar margem para uma nova forma de organização da economia da sociedade, o modelo neoliberal, com deslegitimação do Estado regulador, com aumento consequente das desigualdades diversas, desigualdades de renda dentro da sociedade, exclusão dentro da sociedade, diferenças de poder, de desempenho de atividades econômicas entre o mundo rico e o mundo pobre e aumento também do dano ambiental. Tudo bem? Como eu disse anteriormente, é um esforço bastante grande para resumir uma série de aspectos da maior importância, né? Liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo, fordismo, toyotismo, no nosso mesmo slide. Vamos dar uma olhadinha como é que o Enem trabalha esse tema. Existe uma concorrência global forçando redefinições constantes de produtos, processos, mercados, insumos econômicos, inclusive capital e informação. Aí nós temos o texto base. Vejamos. Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas modificações na forma de produzir que implicaram transformações em diferentes campos da vida econômica, a redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorrem no uso da, olha só, redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorre no uso do quê? Alternativa A, da técnica fordista, com treinamento com altas tecnologias e difusão do capital pelo território. Será que a última estrutura produtiva é a fordista? Não, é a toyotista que vai superar a estrutura fordista de produção. Vejamos B. Linha de montagem com capacitação da mão de obra em países centrais e o aumento das discrepâncias regionais. Linha de montagem é uma característica intrínseca da estrutura fordista de produção. Vamos procurar uma melhor. C.
Robotização com melhorias nas condições de trabalho e remuneração em empresas do Sudeste Asiático. Por que especificamente no Sudeste Asiático? Não é um movimento territorializado ao Sudeste Asiático. Vamos achar uma melhor. D. A produção just-in-time com desterritorialização das indústrias em países periféricos e manutenção das bases de gestão nos países centrais. Sim, então através da globalização, uma etapa de produção pode ser estabelecida em um país pobre como o Brasil. A Volkswagen, por exemplo, tem fábrica de motores aqui na cidade onde eu moro, São Carlos. Mas onde está a sede mundial da Volkswagen? Aqui em São Carlos? Em alguma cidade brasileira? Não, lá na Alemanha. Além disto, nós temos na alternativa D o just-in-time, a produção eliminando estoques, uma característica do toyotismo, a estrutura produtiva atual. Muito boa a alternativa D, a não ser que a alternativa I esteja melhor. Vejamos. Fabricação de grandes lotes com transferências financeiras de países centrais para países periféricos e diminuição das diferenças territoriais. Se há neoliberalismo, não há diminuição das diferenças territoriais. E essa ideia de grandes lotes é uma ideia inerente à produção massiva fordista e não à produção toyotista. Tudo bem? De fato, a alternativa D, uma questão de razoável complexidade do Enem. O Enem só tem questões fáceis, em hipótese alguma. Uma questão de razoável complexidade, mas um aluno com algum conhecimento acerca dos modelos de produção e da evolução do pensamento macroeconômico conseguiria jogar com o texto base, jogar com o enunciado das alternativas e chegar à alternativa correta. Tudo bem? É um tema bastante complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo. Boa sorte.